Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um culto virtual, clamando a presença de Deus através do seu Espírito Santo e que venha, através da sua presença, trazer a revelação da sua palavra, falar a cada um de nós e também responder com sinais, prodígios, maravilhas, trazendo tudo aquilo que nós buscamos e necessitamos em nossa vida, através do seu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler no versículo 7. Então, Mateus, Novo Testamento, capítulo 7, versículo 7. Está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. No versículo 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? Então, o que está sendo ensinado aqui? Jesus, ele está ensinando os níveis de oração. E Jesus mostra também um outro fato. A nossa parte, né, juntamente com a oração. As nossas atitudes, juntamente com as orações. Amém? Então você vê que aqui tem a primeira atitude, né? Pedir e dar-se-vos-á. Né? No versículo 8 ele fala, porque aquele que pede, recebe. O que ele quer dizer com isso? Que é condicional o que nós recebemos. Primeiro nós precisamos pedir através de oração a Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos. Então aquele que pede, recebe. Aquele que não vai até Deus orar, ele não vai receber de Deus, porque há necessidade da oração. Depois ele fala, buscai e encontrareis. Na versão revista atualizada, por exemplo, está buscai e achareis. Então, aí já envolve um segundo tipo de atitude. Se o primeiro era somente pedir, agora se fala em buscar, se fala em ter disposição. Né? Você quer um emprego, você quer um bom casamento, você quer, enfim, você quer receber de Deus a sua bênção, a sua resposta. Então você não vai somente mais orar, você tem que fazer a sua parte, você tem que se preparar, você tem que fazer aquilo que está a teu alcance para conseguir. Então ele fala, né, ao que busca, encontra, ou vai achar, né? Mas aí Jesus ele faz um outro tipo de colocação. Batei e abrir-se-vos-á. E aí ele fala, porque aquele que bate, se abre. Então, quando Jesus fala isso, ele está mostrando que nós devemos ter, nesse terceiro nível, um envolvimento total, um envolvimento muito maior. Né? Esse buscai é diferente de bater na intensidade, não é? Bater significa você não desistir, você não aceitar que a porta está fechada, você não aceitar que aquele que pode te trazer a resposta se recusa a te abençoar. Não é? Então, o bater envolve uma energia. Então, em todos esses três casos, nós falamos de oração, mas são três níveis de oração acompanhado com três atitudes diferentes. Em primeiro lugar, eu queria falar para você que no grego, não é? No grego original, onde foi escrito o Novo Testamento, nesse versículo 8, né, que fala assim, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre, isso, em termos de linguagem, é um imperativo presente, que significa uma ação contínua. O que significa isso? Significa você estar constantemente fazendo, né? Isso, você fazendo sempre isso, fazendo, não parar, não uma vez só. É isso que eu quero exemplificar. No grego original, isso implica em continuidade. Não é? E quando a gente fala em pedir, nós falamos em uma atitude que nós só vamos para Deus fazer oração e praticamente nós vamos receber. Porque Jesus ele fala no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Como querendo dizer, vai ser atendido, você vai ser atendido. No versículo 9 ele exemplifica, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar as boas coisas
aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará bens aos que vos pedirem. Então ele quer dizer o seguinte: o fato de nós buscarmos em Deus aquilo que está na promessa de Deus, é certeza que nós vamos receber o bem, porque Deus é nosso Pai. Não é? Eu queria que você fosse também, né, num texto bem conhecido, que é 2 Crônicas. Não é? Aqui é a história do rei Salomão, quando Deus aparece a ele, né? E ele tendo buscado a Deus, feito tudo assim de acordo com assim, a atitude, né? Tendo atitude de acordo com a que agradava a Deus, Deus aparece para ele e fala: o que você quer? Eu estou lendo 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. Em outras palavras, é o que Jesus tinha falado: pedir e dar-se-vos-á, né? Porque aquele que pede, recebe. Então, o que Salomão pediria agora, ele ia receber. Eu não vou ler, mas você pode ler na sequência. Ele pede para Deus dar sabedoria para julgar o povo. Ele não pede nada para ele pede sabedoria para fazer justiça. E Deus se agrada tanto que acaba dando sabedoria e tornando ele um dos homens mais ricos que passou na terra e que com certeza não vai haver. Então, esse pedido que ele faz, né, Deus teve prazer em atender, vendo a atitude dele. E nós sabemos que a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Nós falamos isso, nós temos falado isso em algumas pregações, mas nunca é demais também recapitular aquela passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: porque todas quantas promessas há de Deus são por ele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quantas promessas? Algumas? Não, porque todas quantas promessas há de Deus. Então, tudo que tiver de acordo com a palavra de Deus, não é, com a Bíblia, nós pedimos nesse primeiro nível de oração e nós somos atendidos. Muito bem. Agora vamos para o segundo nível de oração. É quando nós temos que ter atitude. Uma atitude juntamente com a oração. E aqui eu queria trazer o exemplo de duas pessoas que são bem conhecidas, né, no Novo Testamento, para ilustrar isso, e que tiveram necessidades, e que não bastava só pedir, eles foram ao encontro daquilo que eles buscavam. Eu estou lendo, agora eu vou ler o livro de Marcos, né, capítulo 5, versículo 21. Está escrito assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. Não é? Então você via, em primeiro lugar, a necessidade de um pai totalmente apavorado com a situação que a sua filha vivia, na beira da morte, né? Então ele vai em busca de Jesus, ele busca Jesus. E dentro desse mesmo capítulo, né, existe o relato de uma mulher também que sofria 12 anos. No versículo 26, ou no 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo cada vez de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e o tocou no seu vestido, nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher foi buscar Jesus, ela teve que ter disposição para ir ao encontro daquilo que ela precisava. Então, se nós queremos uma bênção na nossa vida, nós temos que buscar com as nossas forças também ir ao encontro daquilo que nós precisamos. Né? Lógico que você conhece a história. Jesus primeiro cura a mulher, depois vai na casa do Jairo e ele fala: Talita, cume, né? Menina, levanta-te. Ele pega e traz a menina à vida. Não é? Então, duas respostas de oração por busca. Então nós devemos fazer isso. Você quer conseguir conquistar
um bom emprego, você tem que se preparar, você tem que se tornar um bom empregado, você tem que estudar, você quer encontrar, ter uma boa família, você tem que buscar uma pessoa de acordo com o padrão que Deus mostra, você tem que orar. Tudo é assim, você tem que ter uma busca. Mas existe um terceiro nível, e esse terceiro nível já envolve um pouco mais de energia. E eu queria que você fosse comigo lá em Lucas, no capítulo 11, Lucas, Novo Testamento, não é? No capítulo 11, nós lemos Marcos, né? Vamos um pouquinho mais para frente. Lá no capítulo 11 de Lucas, existe um ensinamento que Jesus vai fazer sobre também esse terceiro nível de oração. Você vê que quando Jesus fala bater, é lógico, ele está se referindo à porta. A porta que estiver fechada na nossa vida, não é? Nós vamos bater. E aqui está escrito assim, eu estou lendo Lucas capítulo 11, versículo 5. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, olha, meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Amigo, empresta-me 3 pães. Pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho como o que apresentar, ou seja, não tenho nada para oferecer a ele. Versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já estou com a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, né, deitado, dormindo, não posso levantar-me para te dar. No versículo 8, digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, o que for necessário. E aí Jesus ele entra na sequência com a mesma passagem que nós lemos em Mateus. E vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-vos-á, né? Muito bem. Se você for lá em Lucas 18, nesse mesmo livro de Lucas, mas agora no capítulo 18, nós vamos encontrar a parábola de um juiz, né, iníquo, né, que Jesus conta também, dando um ensinamento. E aqui eu vou pedir para você ler comigo, né, no versículo 1, está escrito assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, persistir, não desistir, não voltar para trás, a característica do terceiro nível de oração. Não é porque você encontra uma porta fechada que você vai deixar de lutar. Não é porque você encontra uma situação adversa que você não vai acreditar na vitória. Você vai orar, mas você vai insistir. A tua parte é lutar, lutar até o fim, ter energia. E aí ele fala assim, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus nem aos homens respeitava. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então essa viúva precisava da justiça do juiz, mas ele era injusto, iníquo, né? Não tinha respeito por ninguém, não temia nada. No versículo 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. No versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. No versículo 6, Jesus conclui o ensinamento, a lição da parábola. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Né? Ele não queria ser importunado. E aí ele fala assim, no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achar fé na terra? Achará fé? Quer dizer, será que vai ter gente que vai persistir na fé que salva, na fé que traz bênção, na fé que traz a resposta de Deus? Então Jesus ele alerta para que nós não desistemos, que nenhuma porta fechada pode ser empecilho. Mas eu queria fazer ressalvar uma parte aqui, quando ele fala assim, no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Escolhidos, em grego, é eklektos, e essa palavra significa os seus separados, aqueles que são
salvos. E aí eu queria que você parasse um pouquinho de ler, né, pensando logicamente nas respostas para nós, e pensasse na nossa missão de levar o Evangelho, de levar a verdade, de levar a Escritura Sagrada como a única fonte da verdade, da vida, né, o plano de Deus da salvação, o que nos torna separados, né, o que nos traz a salvação, é a palavra de Deus. Então essa importância de nós, em todo o tempo, sermos testemunhas do poder de Deus e nós pregarmos o Evangelho. Amém? Então, muito bem, para encerrar, e justamente por ter falado isso, talvez o mais difícil não seja casar, né? A pessoa quer casar. Casar não é tão difícil, o difícil é manter um casamento. Conseguir um bom emprego. Conseguir um bom emprego não é tão difícil quanto manter o bom emprego. Conseguir uma vida financeira estável não é tão difícil quanto manter essa vida financeira estável, né? Eu queria que você entendesse que muito mais do que receber é conservar. Quando nós vamos até Jesus Cristo e nós levantamos nossa mão, nós nos arrependemos da nossa natureza pecaminosa, nós reconhecemos que nós somos falhos e lutamos para mudar, Ele vai nos trazer a salvação. Mas nós precisamos lutar muito, precisamos nos esforçarmos muito, e aí não se trata de bater na porta, mas se trata, como o apóstolo Paulo fala, de nós nos esmurrarmos a nós mesmos, para nós não deixarmos a natureza que nós tínhamos antes de conhecermos Jesus Cristo prevalecer. Ou seja, que nós temos que lutar para que a natureza que Deus nos trouxe através do Espírito Santo que prevaleça, que seja real em nossa vida. Existe um homem que quando ele nasceu, eu vou ler para vocês só algumas partes, lá em Gênesis capítulo 25, ele é bem conhecido, ele é neto de Abraão, Deus tinha feito promessas a Abraão de abençoar Abraão e toda a sua descendência, né? Então o pai dele, que era Isaac, e sua mãe Rebeca, eles não podiam ter filhos. Eu estou lendo aqui, lógico, eu vou fazer um resumo, porque eu vou chegar no ponto principal. Esse homem, ele quando nasce, não é? A mãe dele era estéril, Isaac, o pai, ora, Deus permite que ela conceba, e ele nasce gêmeos com um irmão. O irmão mais forte que ele era mais franzino, o irmão era cabeludo, né, peludo, então recebe o nome de Esaú. E ele nasce depois, mas segurando o calcanhar do irmão. E essa atitude faz com que ele tenha o nome de enganador, suplantador. Não é? E esse homem acaba, né, Jacó, não é? Que significa enganador, ele passa a vida inteira fazendo enganos, trapaceando, passa a vida inteira mentindo. Não é? Porque a natureza dele é a natureza de um homem que não tinha sido transformado. Mas chegou a uma certa altura da vida que ele se arrepende. Só para você entender, não é? A mãe dele gostava dele porque ele era franzino, ele era fraquinho, ao passo que o irmão dele, o Esaú, não é? Era forte, grande. Então o Esaú se torna um caçador e o Jacó fica em tendas. Ele não tem, sabe que ele não tem o porte físico para ser um caçador. A mãe se compadece do filho, o pai gostava mais do Esaú, né? E aí, um certo dia, o Esaú chega cansado e ele, que seria o primeiro filho, ele teria direito à primogenitura. O que seria a primogenitura? A bênção de Deus, a promessa de Deus. E ele menospreza isso. Eu quero que você entenda que muitas pessoas que aceitam Jesus Cristo, que recebem a promessa de Deus, muitas vezes menosprezam, muitas vezes não dão valor àquilo, à importância daquilo que receberam. Então, Esaú chega cansado e Jacó oferece para ele um guisado, desde que ele trocasse a sua primogenitura, desde que ele permitisse que Jacó fosse no lugar dele o primogênito. Esaú não dá valor nenhum e faz isso. Passa-se o tempo, não é? E quando o pai dele ia morrer, né, que nessa ocasião ele ia impor as mãos no filho e declarar as bênçãos ao primogênito, então a sua mãe, né, busca ele, o Jacó, né, e fala assim, olha, teu irmão foi buscar uma caça porque teu pai está à beira da morte e pediu para ele fazer um guisado, para depois que ele comer o guisado,
ele abençoá-lo. Então ela fala assim, eu vou fazer esse guisado, e você vai se vestir como teu irmão, eu vou fazer uma pele, você vai passar, você vai ter o cheiro do teu irmão, e você vai estar lá. Jacó mentiu a vida inteira. Jacó se preocupa com a mãe se aquilo não ia trazer maldição. A mãe assume a responsabilidade. E tanto vem a maldição que ela nunca mais vai ver o filho amado dela, o Jacó. Nunca mais, vai morrer sem ver depois ele. Ela só viu ele naquela ocasião, e depois ele tem que fugir. Quando Jacó foge, né, e aí eu já comecei no capítulo 25, eu já te resumi tudo assim o que é história, né? Ele chega num ponto em que ele reconhece que ele ia ter que lutar. Mas ele não ia ter que lutar mais uma luta de engano, de mentira. Isso reflete a nossa vida. Antes de conhecermos Jesus, nós achamos que nós sabíamos o caminho certo, que nós tínhamos a nossa justiça própria, que nós tínhamos o nosso julgamento próprio. Mas nós não conhecíamos o plano de Deus e nós não submetíamos a ele. Nós não fazíamos nenhum esforço para isso. Jacó reconhece que precisa mudar. Jacó reconhece isso. E lá em Gênesis capítulo 32, né, no versículo 22, acontece uma luta. Eu queria que você prestasse atenção para encerrar, não é? Se nós lutamos por coisas materiais, por bênçãos sentimentais, por saúde, por tudo isso é válido. Mas existe uma coisa muito maior que nós precisamos lutar. 22. E levantou aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tornou a passar-lhes, né, tudo que tinha. Então despachou tudo que tinha com eles. Falou assim, não, levem tudo. Porque ele queria travar uma luta sozinho. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da sua coxa, e se deslocou a sua juntura da sua coxa, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei, até que não me abençoes. Jacó, ele estava no 3º nível de oração. É tudo ou nada. Ou é ou não é. Eu entrego a minha vida se preciso for, mas eu não vou desistir daquilo que eu sei que é o meu melhor bem, a minha melhor promessa, que é ser transformado. E no versículo 27, e disse-lhe, né, então esse anjo pergunta, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó, que significa enganador. Então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Olha só, Jacó, ele luta tanto para mudar tudo que ele tinha feito. Ele se arrepende tanto, ele luta, ele quer ser abençoado não mais aqui na terra, mas ele busca em oração a presença desse varão, dessa presença de Deus, e ele luta com Deus. E aí você pode falar assim, mas quem que é esse que transformou Jacó de enganador em um príncipe, não é? E para você ter uma ideia, Jacó, ele é o exemplo para o povo, né? Tanto é que o povo é conhecido como o povo de Israel, não é? O nome que ele recebeu. E aí eu vou convidar você para ir até no livro de Oséias, né? Oséias, no Velho Testamento, fica um pouco antes de Joel, mas vamos saber quem que é esse que tem o poder de transformar a natureza dele. No versículo, Oséias capítulo 12, versículo 4. Como príncipe lutou com um anjo. Aqui Oséias, o profeta Oséias está repetindo aquilo que aconteceu, né? Retratando. E prevaleceu, chorou, e lhe suplicou. Olha só, bateu, esforçou-se, foi até a última consequência. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, no versículo 5, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Ele lutou contra Jesus, Jesus tinha vindo através de uma teofania, ou cristofania. Jesus tinha vindo de forma sobrenatural, não em carne e osso, mas de uma forma sobrenatural. E tinha lutado com ele. No versículo 6 está escrito assim, tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Eu queria encerrar
mostrando para nós que Jesus ensina os níveis de oração para conseguirmos as conquistas que nós temos na Bíblia, que ele mesmo falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas tem uma transformação que é muito maior, e que essa nós temos que estar no terceiro nível de oração. Nós temos que esgotar tudo e ser perseverantes em busca da nossa natureza ser transformada pela palavra de Deus. Ou seja, nós recebemos a salvação quando nós aceitamos Jesus, mas nós precisamos conservá-la. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que ele tinha lutado até o fim, combatido o bom combate e conservado a fé. Quando Jesus ele fala, quando voltar o Filho do Homem encontrará a fé, então nós temos que lutar, nós temos que prevalecer sobre todas as situações através do terceiro nível. E esse terceiro nível, recapitulando, não é só pedir, não é só buscar, quando nós temos que ter uma disposição, mas esse terceiro nível se fala de entrega total, tudo por tudo, ou é ou não é. Nós temos que jogar toda a nossa energia em busca de uma porta que está fechada e não se abre, e não quer se abrir, mas com a nossa atitude, nós vamos fazer a bênção chegar até nós. Eu espero que você tenha ouvido essa mensagem. Se você estiver precisando de alguma resposta de Deus em que o primeiro nível, o segundo da oração não conseguiu, que você saiba que existe um terceiro nível. E esse terceiro nível, aí você vai ter a garantia da resposta. É lógico que vai ter que ter muita luta, é lógico que vai ter muita perseverança, muito empenho, mas a vitória vem para aqueles que não desistem. É a lição de Jesus Cristo, nesta manhã, para todos nós. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que aonde chegar essa mensagem, meu Pai, chegue juntamente o Teu poder, e que todos aqueles que forem teus, meu Pai, aqueles que te aceitarem, que estiverem separados por Ti, que eles tenham a certeza, a confiança absoluta da Tua resposta. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Não esqueça de levar o Evangelho. Lembre-se que Deus ele precisa agir dentro da palavra, e nós precisamos revelar que só a palavra traz o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos, um bom domingo, e até na próxima quarta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, em mais um grupo familiar. Em nome de Jesus Cristo.